garoto que saiu daqui num momento muito bom para ele. Ele sai do sub-20 com 19 anos, começa a ter boas atuações e aos 20 anos ele ajuda o São Paulo a ter boas atuações, era uma peça preponderante e foi vendido, negociado para o exterior. 5 anos depois ele está se consolidando, praticamente consolidado na Europa. Só que assim, o Galatasaray pagou 18 milhões de euros no atleta, Bruno. Entre 14 e 18 milhões é o valor de mercado dele. Fala-se que estão pedindo 21 milhões. E aí, quando você traz isso, claro, tá se falando do Manchester City, 21 milhões de euros pro Manchester City, é só 21 milhões de euros. Pro Bahia, seriam 100 e cacetada de milhões, mas pro City só são 21 milhões. Até porque a libra, né, esterlina é muito mais cara, então ele tem uma valorização boa, que é totalmente compatível com a aquisição pro City. Só que o gatilho é o que você trouxe. O Sara seria pro Bahia? Não. O Sara é pro City. Mas você tem o Etcheverry, você tem alguns jogadores que com certeza estarão em disponibilidade. Você bem falou do Kevin De Bruyne, que seria um sonho. Trazer o Kevin De Bruyne seria matá-lo no Brasil, porque o De Bruyne não tá aguentando o nível de jogos na Inglaterra. Imagine no Brasil, que ele ia ter que jogar terça, quinta e domingo, né? É meio improvável, mas seria um sonho. Sonhar é gostoso, seria interessante, mas com relação ao Etcheverry, seria uma grande possibilidade, uma grande aquisição. Não vejo como impossível e torço muito para que a vinda do Ferran seja para fazer alguns anúncios interessantes. E olhe, estamos a 2 dias de maio. É o momento em que o mercado europeu já está em efervescência. É o momento em que os jogadores começam, Bruno, a estar em disponibilidade. Aí da São Paulo eu pude bater um papo com um amigo, e aí eu posso chamar de amigo porque a gente se reencontrou, se relembrou dos tempos de começo dele empresário, começo meu repórter, e ele teve alguns jogadores aos quais viviam na mídia, e claro, ao viver na mídia, eles passam a ser mais comum o acesso a gente, e aí eu pude bater um papo com o André Cury, e dei um abraço nele, ele fez, vou estar em Salvador em junho, eu disse, rapaz, me demorava no podcast, vou sim, diz ele que vem na resenha. Outro que eu encontrei lá, disse que vinha na resenha da gente, foi o Júnior Nagata, apesar de ter passagem pelo Vitória, é um cara de seleção, um cara de Palmeiras, é um cara que transcendeu fronteiras. E aí a gente tomou um suco de laranja junto, pós-jogo, né? Então, assim, voltando ao contexto, Etcheverry é real? Pode ser real. Etcheverry é possibilidade. Etcheverry é algo palpável, é algo plausível, é algo totalmente pertinente, até porque não se configurou nada na Europa até agora. E até linkando com aquela possibilidade que a gente levantou. De Girona ou de outro clube europeu. Não, de reforçar o elenco para esse restante de temporada de uma maneira mais robusta, visando pleitear um desses títulos, né, de Copa aí que a gente tá disputando. E por que não? E para ele é até vantajoso ele vir para um cenário nacional, no caso brasileiro, jogar muita bola, igual foi o caso do Almada, e por exemplo, vir por empréstimo e voltar pro Manchester City com... Bora botar um título. Chegar com mais casca na Europa, né? E por que não, Bruno, permanecer? A Arrascaeta vinha com viagem de Europa, recebeu algumas propostas pra Europa e optou por permanecer no Flamengo, porque ele já tinha feito sucesso no Cruzeiro. E tem um caso também de um jogador que saiu daqui do futebol brasileiro, ficando algumas temporadas e se tornou um grande jogador a nível de Europa, que é o Andrés Pereira, né? Andrés Pereira, que passou pelo Flamengo e hoje é um dos principais jogadores lá do Fulham, jogando em alto nível. E jogou muito aqui. E que tinha feito a passagem do Brasil pra lá, não tinha ido bem, veio pro Flamengo, reencontrou o futebol, voltou em alto nível pra Europa. Então, assim, passar um ano no Bahia hoje, Bruno, não é atraso. Passar um ano no Bahia é crescimento. Passar um ano jogando pelo Bahia é você estar perto. E aí vem um detalhe que muita gente não prestou atenção.
É mais fácil ele ser visto para a seleção argentina não jogando na Europa ou jogando a Libertadores pelo Bahia sendo destaque? Exatamente. É muito mais palpável para a carreira dele, a nível de seleção argentina, de reconhecimento, de convocação, estar em um clube ao lado da Argentina, se destacando dentro do Campeonato Brasileiro, que é competitivo, dentro do cenário sul-americano, que é competitivo, para poder frequentar mais vezes a seleção, ou se desligar totalmente desse cenário, ficando apagado em um subclube europeu. E vale lembrar que a vitrine para ele, agora em ano de pré-copa, vamos dizer assim, né? É melhor estar no Brasil, porque você tem um calendário vasto, e uma vez que ele foi para a Europa, bateu e não tá jogando, ele teria que lutar muito por uma posição como titular em qualquer clube europeu, vamos dizer assim, né? E o Almada fez esse caminho. Hoje é a primeira opção quando o Messi não tá em campo. Sim. E até com o Messi em campo, deram um jeito de botar ele e Messi. O Almada conseguiu isso. Por que não o Etcheverry? Olha aí, você trouxe um exemplo muito bom do que pode acontecer com a carreira do Etcheverry. Podem usar, inclusive, esse argumento, né? Para poder fazer com que ele aceite esse desafio. E é um desafio que eu acho que, como eu disse, palpável, totalmente plausível e compatível com o Bahia, tá? Compatível com o Bahia. Se quer dar um salto, se quer seguir para um degrau acima, o Bahia precisa trazer pelo menos 5 peças. E 3 dessas 5 precisam estar fora da régua. Que seria o caso dele. Fora da régua. O Etcheverry tá dentro desse perfil de fora da régua. De ser um jogador comum. Ele não é um jogador comum. Ele pode não ter dado certo no City, mas ele não é um jogador comum. Ele é um jogador acima da média. E aí o Bahia precisa trazer peças acima da média para que esse elenco... E eu vi até um programa, o pessoal dizendo, mesmo do Casagrande dizendo. Foi do Casagrande? Não. Foi. Onde o Ricardo Rocha diz, tem times aí que estão brigando aí com o Bahia, mas são times 7. 7,5. O Bahia é um time que joga para além de 7. Apresenta um nível além de 7. Esse Bahia que hoje é 8, pode se tornar 9 ou 10 com peças tipo o Etcheverry, que para mim cairia como uma luva, viria num ótimo momento. E lembre do detalhe, Bruno, o Bahia em julho pega uma segunda fase de Libertadores, uma segunda fase uma quarta fase de Copa do Brasil, reta final de Campeonato do Nordeste, e aí, irmão, você vai estar com um time totalmente azeitado, arrumado, e acho, por exemplo, já tem campeonato terminando agora, em abril, e alguns terminam até o meado de maio. É um olhar, Bruno, vale pro Etcheverry e vale pros não badalados ou menos badalados de Bulgária, Romênia, Croácia, da Europa como um todo, porque se você consegue trazer um desses lugares e você consegue ser esse diferente, como foi o Cauli vindo da Bulgária, se você descobre mais 3 Caulis, 4 Caulis, 5 Caulis, não na mesma posição, cada um em sua posição, você monta um elenco fantástico do Bahia, ultra competitivo e com viés de dar o salto que o City definitivamente quer. Do Bahia ser temido, odiado pelos adversários, mas competitivo, brigando sempre pelo topo das principais competições. Eu acho que o Bahia, ele antecipou, Bruno, o seu próprio crescimento. O Bahia, sem dúvidas, o Bahia antecipou seu próprio crescimento a ponto de, em menos de um ano, não tem 6 meses, tem? O Ferran vem em setembro, na efervescência do segundo turno, não foi isso? Sim. Foi setembro, mais ou menos. 6, 7 meses depois, o Ferran Sauriano aqui de novo. Ele não é aquele CEO de visitar toda hora clubes, não. Mas percebam que tem sido necessário, ele tem percebido ser necessário ter esse tipo de convivência, ter esse tipo de presença, e eu acho que está na hora de ter esse tipo de respostas para o torcedor. O Bahia precisa dar um salto para ser gigante. Gigantes no Brasil são Palmeiras e Flamengo. Grandes no Brasil, Bahia,
Inter, Atlético, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, cada um brigando pelos seus espaços, são os grandes. E os demais estão compondo o quadro. Então a gente precisa, de fato, estar nesse patamar que a gente tanto quis estar chegando, mas para chegar definitivamente, precisa ter peças como o Etcheverry e peças que sejam descobertas agora na segunda janela.